Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, né? Vamos fazer uma live com um amigo aí de longa data, professor Pedro Anan. Pedro, eu já te chamei aí, tá, Pedro? Eu não sei se você já... Opa, aqui. Pedro já tá Opa, aí. já tô aqui, pronto. Bem, o Pedro Anan Júnior. Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, na luta, Marcelo. Aqui tá frio, né? Porque o inverno chegou aqui, então São Paulo tá aquela situação meio faz frio, faz calor, faz sol, né? Então É, né? chegamos no inverno já. Mas à noite é aquele friozão, né? Sim, sim, sim. De noite e de manhãzinha, né? Durante o dia faz um solzinho e tal, então fica gostoso. Mas tem que tirar as blusas dos armários e se agasalhar, né? Mas tá tudo bem. É, E eu sei você, como... tudo bem, Recife? Tudo bem, eu estou aqui em Recife porque, por causa dessa pandemia, a gente está tentando ficar mais fixo no lugar, né? Verdade, verdade. Tá o tempo todo viajando, né? Eu tive aí há umas 2 ou 3 semanas e agora eu estou esperando tomar a segunda dose, que estão falando aí que vão antecipar, eu não sei, que eu tomei AstraZeneca, né? E aí estão dizendo aqui que é 90 dias. Agora estão falando que a gente vai tomar aqui em Recife em 60 dias. Então Opa, já que não. bom, Marcelo. Que bom, que bom. Tomara, né? Tomara. Não, você tá, ó, já confirmou, tá aqui, ó. Eu vou tomar então agora, em julho. Né? Olha só, que bom. Essa Bom, história de 60 dias, ó, a própria Pfizer que você tomou, nos Estados Unidos o pessoal toma em 21 dias, né? Depois da segunda, né? sim, sim, é verdade, é verdade. Colocou esse tempo todo aí para poder dar tempo vacinar o pessoal, mas é uma faca de dois gumes, né? Porque tem gente que ficando doente e com uma dose só não consegue, não aguenta, né? Sim, Tem sim, gente, sim, sim. né? Aí fica um problema, né, Marcelo? Exatamente. Aí depois dessa segunda dose, aí talvez eu volte a viajar mais, porque eu tenho um apartamento em São Paulo, meu escritório, a matriz é em São Paulo, mas se é para ficar mais confinado, eu prefiro ficar aqui de frente à praia, né, Pedrão? Ah, sim, bem melhor, Marcelo. Bem melhor, né? Bem tranquilo. Não, e hoje, assim, né? Como a gente acabou se adaptando, tá muito mais fácil se reunir, né? Virtualmente, né? Fazer reunião, tal. Então, não tem necessidade de tanto deslocamento, né? Exatamente, mudou tudo, né? E aí, pessoal, olha só, boa tarde a todos vocês. Estamos aqui. Olha aí, também o pessoal está entrando. Eu e o Pedro Anan, nós vamos bater um papo sobre essa reforma, entre aspas, aí, essa Isso. chamada reforma tributária, que de reforma tributária não tem nada, é a reforma da lei do imposto de renda, né? E algo totalmente maquiavélico, tenebroso, algo meio esquisito, esquisitão. Se a CBS não tinha a menor chance, isso aqui, pelo menos na minha opinião, as chances são menores ainda, né? Porque o pessoal perde a oportunidade de fazer uma coisa bem feita, né? E melhorar de fato a vida das pessoas, das empresas, do cidadão. Uma época de pandemia terrível, a gente estava com aquela crise lá do pós-impeachment da Dilma, veio o Temer e ficamos patinando naquela crise absurda. Aí veio o governo Bolsonaro, a gente achou, bom, a crise vai embora. Não foi, ficou ainda aquela confusão e de repente veio a Covid, aí estamos aí quase 2 anos nessa crise absurda, que se a gente for analisar, o país vem numa crise aí, talvez desde 2015, somando aí Covid com a crise econômica política do passado, um passado mais recente. E agora a gente começa a tentar melhorar um pouco aí a economia e tal, e vem com uma cacetada dessa que aumenta o imposto de renda. Basicamente é isso. De 34% para 49%. É isso que tá trazido aqui. E não só, né? Expulsando diversos tipos de empresas pequenas.
empresas de aluguel, empresas de royalties, de direito de imagem, expulsando todas elas do lucro presumido e mandando para o lucro real. E muito mais que a gente vai conversar aqui com o nosso especialista e amigo de mais de 20 anos, professor Pedro Anan, que é advogado, é grande conhecedor de contabilidade, professor de contabilidade, tem MBA na Universidade de São Paulo, em Direito Empresarial, foi juiz do TIT, do CMT e do CARF. No CARF nós somos conselheiros na mesma época, né? Pedro Anan, advogado, aqueles advogados tributaristas raiz, né? Que trabalhou na época não digital, estava lá sempre com a barra do balcão, para entender uma operação fiscal, ou antes de entrar com uma ação judicial, ele pedia para o cliente, junto com o contador, vamos colocar a operação aqui no Razonete para a gente ver, para a gente entender direitinho como é que é isso aqui, qual que vai ser o efeito no balanço, porque não adianta nada entrar com uma ação judicial e você não ter, né? Se isso não ficar de pé no Razonete e eu não poder refletir na contabilidade, é porque não tem efeito econômico nenhum. Então, Pedro Anan, meu amigo, companheiro de longa data. Bom, Pedro, antes da gente começar diretamente sobre falar um pouquinho do tema, a gente tem 40 minutos, né? Essa nossa live aqui ela tem um período curto, Tá bom. mas eu queria que você falasse aí para o público da PET, o pessoal que nos acompanha, a maioria são pessoal mais jovem, que está começando, tal, não obstante ter alguns amigos aqui, eu estou vendo que a Alice está aqui, bom te ver, não sei, estou vendo aqui, várias pessoas, alguns colegas, enfim, mas muitos deles são jovens advogados. Me conta para nós aqui, como você chegou até aqui, Pedro? Me conta um pouquinho da tua trajetória aí em 4, 5 minutinhos. Tá bom, Marcelo. Então, obrigado, Marcelo, pelo convite, obrigado pela PET. Eu queria parabenizar você e a PET por toda essa iniciativa de poder divulgar conhecimento, colocar o conhecimento à disposição das pessoas de uma maneira bastante acessível, né? Então, você está de parabéns pelas suas iniciativas, as lives que você faz, as reuniões da PET, os simpósios, que a PET cresceu muito desde que foi fundada por sua iniciativa. Então, eu comecei, Marcelo, assim, a militar na área tributária, né? A gente como tirou demais, já somos velhos de guerra, né? Então, lá atrás, quando eu me formei em 1990, eu fui trabalhar na Price em 92, trabalhei na Price, que hoje é Price PwC, né? Mas antiga Price Waterhouse. Fiquei 2 anos trabalhando na Price, foi lá que eu aprendi contabilidade, fiz curso de contabilidade, é lá que me tornei raiz, né? Porque revisar provisão de imposto de renda, LALUR, a antiga declaração de rendimentos, que era tudo no papel, né? Ia fazer aqueles trabalhos. De lá, eu fiquei 2 anos, de lá eu fui trabalhar no Matos Filho, fiquei 7 anos e meio no Matos Filho. Do Matos Filho eu fui trabalhar no Felsberg, e do Felsberg eu abri meu escritório, né? Então, essa foi minha trajetória profissional, né? E, paralelamente a isso, sempre militando na área de imposto de renda e dos chamados tributos diretos, né? Pelo fato de ter esse conhecimento contábil e acabar estudando, conhecendo, gostando e também dando aula de contabilidade, acabei me aprofundando no tema e acabei gostando disso, né? E eu e você, né, já demos vários cursos em conjunto, né, Marcelo, referente a esse tema, né? E toda vez que saía uma legislação nova, a gente também acabava fazendo coisas em conjunto, então a gente estava junto há bastante tempo, né? E aí, se realmente esse projeto aí for aprovado, a gente vai ter que reformular o curso de imposto de renda, né? Porque muita coisa vai mudar e a gente vai ter que adaptar aí o nosso material, né? Então, em breves palavras, essa foi a minha trajetória profissional. Maravilha, Pedro. É exatamente isso. Se for problema, eu acho que não tem perigo, sabe? Eu estou sendo talvez até um pouco arrogante, né? E dizer que não tem nem perigo, sempre tem perigo, né? Mas Sim, 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 sim. A chance de algo como esse passar é muito complicado. Eu vi a capa da Veja, a revista Veja recebi essa semana, e tá lá a capa, né? E tem uma matéria lá, assim, mostrando que todos os problemas, né? O
próprio Wapi falando, a Vanessa Canado, o Everardo Maciel, ele faz até uma brincadeira, uma piada de críticas. E eu acho muito difícil algo que prejudica todos. Advogados, contadores, jornalistas, artistas, toda a sociedade, toda uma sociedade que isso vai terminar refletindo, inclusive nos mais pobres também, porque Sim. é uma norma que penaliza muito aqueles que produzem, que trabalham, né? Então, se eu tenho um capital, eu vou investir esse capital numa empresa prestadora de serviço, contratando profissionais, trabalhando e atendendo, eu pago 49% de imposto de renda. Se eu pego esse dinheiro e vou para o mercado financeiro, eu pago 15%. Isso. Então, esse é um dos exemplos. Ah, não, mas vamos corrigir a tabela do imposto de renda das pessoas físicas. De fato, essa tabela faz tempo, né, que está desatualizada. E essa atualização que eles fazem aí é de apenas 30%, 32%, que já ajuda. Porém, Sim. eles vão tributar 6,8 milhões de contribuintes que até agora faziam a declaração pelo sistema simplificado. Então, no fundo, essa jogada aí do imposto de renda das pessoas físicas está parecendo que eles vão também lucrar com isso. Quer dizer, eles vão arrecadar mais com isso. É um negócio meio complicado, né? Mas eu queria primeiro falar contigo aqui sobre as tuas primeiras impressões, né? Como é que vai funcionar? Explica aí para quem ainda não leu o projeto sobre essa questão aí dos dividendos, né? Porque os dividendos está lá, está falando que vai haver dividendo, vai ter uma isenção de até 20 mil de empresa de EPP, Isso. empresa e empresa de pequeno porte, EPP, Isso. até 20 mil, né? E sem nenhuma progressividade. Como é que você explica isso aí para quem ainda não estudou o projeto, Pedro? Perfeito, Marcelo. Então, assim, antes eu queria só fazer uma pequena introdução. Na linha que você está falando, eu assisti a reunião da PET que você fez com o Edson, a Luciana, o Edmar, né, a Ana Cláudia, né, e o Marcelo. Todo mundo, acho que é unânime, acho que todo mundo concordar que esse projeto de reforma tributária, na verdade, ele vem no caminho de aumentar a carga tributária. Ele não vem, ao contrário do discurso do ministro, de equalizar ou simplificar ou reduzir a carga tributária. Ele vem para aumentar a carga tributária. Então, na questão de dividendos, o que a gente tem hoje? Hoje, o dividendo que é distribuído por qualquer pessoa jurídica, seja ela lucro presumido, lucro real, né, até lucro arbitrado, é isento de tributação, não se paga nada. A partir desse projeto de lei, se ele for aprovado, a partir de janeiro de 2023, qualquer dividendo que for distribuído vai ser tributado a alíquota de 20%. Então, a alíquota é única, não tem faixa. O relator do projeto de lei já falou que ele está querendo colocar uma tabela progressiva, né, que acaba sendo positivo, né, melhora um pouco, mas é uma tributação de 20%. Se for distribuído para a empresa que tiver em paraíso fiscal ou tributação privilegiada, né, essa alíquota aumenta para 30%, tá? E é uma tributação exclusiva de fonte. Então, se for distribuído para pessoa física, tributa exclusivo na fonte, tributou é definitivo, não paga mais nada, ele recebe aquele rendimento, declara, já foi tributado na fonte, portanto não se paga mais. Pessoa jurídica que é tributada, por exemplo, lucro real, lucro presumido, ela vai sofrer a retenção, só que ela só vai poder utilizar esse imposto para compensar se ela distribuir dividendo no futuro, que era o regime que já tinha, né, antigamente, lembra, Marcelo, em 94 e 93, que você só podia compensar o tributo retido se você fizesse pagamento da mesma natureza, que eu acho que não faz muito sentido, né? Se é rendimento, vai entrar, né, na tributação no lucro, né, deveria aproveitar como fosse uma antecipação, mas essa é a sistemática que está vigiando em relação a isso, né? Então é aquilo que você falou. Qual que é a problemática disso? Hoje, o dividendo, quando é distribuído e chega na mão do acionista da pessoa física, é tributado a 34%, que é 25% de imposto de renda, mais 9% de contribuição social sobre o lucro. A partir do momento que altera essa legislação, você troca a tributação de 34% para 49%, que é 20% de dividendo, 15% se realmente houver a redução, né, da alíquota da tributação da pessoa jurídica, né, mais 9% de contribuição social sobre o lucro. Somando tudo vai dar 49%. Né? E aí, o que você colocou bem, quem que vai pagar essa conta no final? Né? Eu acho que é
consumidor final. Porque isso, de qualquer maneira, vai ser repassado no preço, vai ser repassado no valor, né? As empresas, para poder equalizar e assumir essa carga tributária, vão ter que aumentar alguma coisa, né? Sendo que é aquilo que você falou, né? Né, Pedro? Sim, Aumentou a inflação de serviço, né? isso. E é aquilo que você falou, né? Nós estamos vivendo uma situação econômica muito ruim, essa reforma, que não é reforma para mim, isso na verdade é uma simples alteração da legislação tributária, assim como foi a Lei 8981, Lei 9249, a Lei 12973, ou seja, é uma alteração da legislação do imposto de renda que eles estão dando o nome de reforma tributária, né? Então, isso para mim, assim, o que eles estão fazendo não é uma... Estão vendendo uma coisa que estão entregando outra, né? E aquilo que o Edson falou, o discurso está pronto, né? Olha, quem que vai pagar esse imposto é só o acionista, são os ricos, né? É um discurso meio, né, populista, né? É o rico que vai pagar o tributo, né? E a gente já está vendo vários estudos de GV e várias entidades mostrando que também a classe C, classe média também vai pagar o preço relativo a esse aumento de carga tributária. E quem vai pagar tudo no final? O consumidor final, porque não tem como você suportar uma carga tributária dessa sem repassar isso no preço. Então vai aumentar as coisas. Já aumentou, né? A gasolina aumentou sem justificativa nenhuma e vai aumentar mais. E quem vai pagar é o consumidor, que já está exprimido, né, Marcelo? Sendo que a gente está no cenário de desemprego, né? Exatamente. E se você tem dinheiro, você quer investir no negócio, por que você vai investir no Brasil com uma taxação? O Brasil vai passar a ter a maior taxação de tributação sobre uma das maiores do mundo. Sim. Nós já somos, né? Dos países emergentes, Sim. talvez nós já sejamos a maior tributação sobre o lucro. Tributação, né, de países emergentes. A gente sabe que tem países europeus que têm uma taxa maior que o Brasil, etc. Porém, com a implantação de mais 20% de dividendo, a coisa vai chegar numa proporção absurda, talvez a maior do mundo, até porque há uns 2 anos atrás ocorreu a chamada reforma tributária, a reforma do imposto de renda americana, há uns 2, 3 anos atrás, que eles reduziram a alíquota de renda e que o mundo inteiro copiou, né? O mundo inteiro copiou e reduziram a tributação da renda no geral. E sempre que se fala na tributação da renda, né, o governo quer vender uma tese de que não, uma coisa é a pessoa jurídica, outra coisa é a pessoa física. Nós estamos falando das físicas. São 20 mil pessoas que recebem 230 bilhões de reais e que não pagam imposto. Parará, parará, parará. Isso é uma falsa concepção. Até porque eu me lembro agora de uma aula do professor Chueire, né? Se é que eu entendi bem a aula dele, ele dizendo que não existe pessoa jurídica, que existe a pessoa física. Quem paga o tributo é o camarada que coloca dinheiro, ele coloca dinheiro na empresa. Se você tributa 34 na física e 20 na distribuição, no fundo, tira o véu da jurídica. Quem é que está por trás da jurídica? É aquela mesma pessoa física que está pagando os 20% de dividendos. Ele está pagando, sim, os 34 e o 20. Não é? Tá. Agora, a gente quer fazer uma equalização? Vamos fazer. Eu me lembro que o Guedes, ele falava isso assim que ele entrou. Ele começou, assim que ele começou no governo, o discurso dele era muito mais coerente, né? Eu me lembro que ele dizia, não, nós vamos mexer sim no imposto de renda, nós vamos criar a tributação sobre dividendo, o mundo inteiro tem, vai ser de 15%, mas nós vamos fazer uma equalização com o imposto de renda da pessoa jurídica, a gente vai reduzir proporcionalmente, a carga vai ficar igual. E eu escutei isso diversas vezes e ouvi até de alguns técnicos deles, há uns 2 anos atrás, olha, criando aí o imposto de renda de 15%, sobre o dividendo, nós vamos reduzir o imposto de renda das pessoas jurídicas na mesma proporção. E se você faz isso, tá tranquilo, maravilha, né? Que crie um imposto de renda na fonte, um dividendo de 15, não é? Que seja tributado apenas no momento da distribuição efetiva, e aí eu escolho se eu quero tirar o dinheiro ou não, e aumente, dê uma redução de pelo menos 10, 12, vamos equalizar a coisa. Mas não é isso que eles fizeram, né? Essa norma
esse projeto aqui, que tem 65 páginas, ela foi feita por profissional, por gente que conhece muito do assunto, mas que Concordo. está do outro lado. Sim. Fechou diversos planejamentos tributários, que eu não vou dizer que isso seja ruim, não. É norma de a gente não tem uma norma anti-elisão geral, né? Não obstante eles aplicarem a fiscalização, aplicar como se a gente tivesse, Sim. né? Mas eles estão fechando vários planejamentos. Ok. Não é? Agora, querer voltar ao passado, porque a Lei 9249/95, o pessoal que é mais jovem já pegou isso tudo pronto, mas até o advento da Lei 9249/95, a tributação do imposto de renda no Brasil era uma maluquice, pessoal. A gente tinha lá um imposto de renda de 25%, tinha uma contribuição social de 9,99%, que ela era dedutível nela mesma. Tínhamos 2 adicionais do imposto de renda, que era de 12% e de 18%. E tinha também uma tributação sobre a distribuição de lucro. Então, na verdade, se a empresa de fato desse lucro, ela praticamente todo o lucro dela era taxado. É que na prática, daquela época, né, Pedro deve lembrar bem, essa norma toda aí era para inglês ver. Por que para inglês ver? Porque a gente tinha inflação, não é? Existia a chamada correção monetária de balanço, que as empresas, no geral, elas davam prejuízo fiscal, terminavam dando prejuízo. Quando dava lucro, não é? Se tinha toda uma manobra de se aplicar isso, esse lucro como lucro inflacionário, que era diferido, podia pagar em 15, 16 anos. Não é? E é engraçado que na época, né, Pedro, a gente via o seguinte, a gente via a pessoa jurídica extremamente rica, Sim. dona de helicópteros, dona de BMW, de veículos, de casas, de praias, etc. E as pessoas físicas extremamente pobres, né? Pobres. Uma maluquice, um contrassenso. Uma legislação cheia de armadilhas, né? A DDL lá pegando pesado quando a fiscalização queria. E queria porque a fiscalização na época era muito menos eficiente. A gente não tinha internet, era outra época, né? Eu fico imaginando aquela legislação toda hoje. Se a gente já não tem segurança jurídica, se a gente já tem esse excesso de autos de infração, essas surpresas todos os dias, imagina aquela legislação daquela época, naquele modelo, com as ferramentas que a Receita Federal tem hoje. É isso que eles estão querendo. No fundo, eles estão fazendo mais ou menos o seguinte, eles querem retroagir, eles querem revogar a Lei 9249 e trazer para os dias atuais a legislação que a gente tinha antes da Lei 9249, que era uma coisa horrorosa, né? Que era um contrassenso. Enfim, eu estou aqui meio que desabafando, porque eu não sou contra a reforma, se for para melhorar, né? E também fico muito triste e incomodado com esse discurso intelectual estelionatário, né? De dizer que é para beneficiar os pobres. E olha, você vê, pode ser governo de esquerda ou de governo de direita, eles estão sempre falando, né, Pedro, que querem ajudar os pobres. É uma coisa incrível, né? Mas eu dou a palavra para os teus comentários, Pedro. Não, mas é assim, Marcelo, concordo com você. É um populismo, né? E naquela época, o que você falou, antes da 9249, nós tínhamos a pessoa tinha aquela figura de criar estruturas no exterior, o dinheiro ia para fora e era aplicado no Brasil e não era tributado, por isso que realmente as empresas tinham aquela riqueza toda e depois acabou com a tributação nos lucros exterior. Eu concordo, ok, tem certas operações que o pessoal abusa mesmo da estrutura, não quer pagar, quer fazer operação em curto espaço de tempo, que não são planejamentos na minha ótica, mas sim, na verdade, são abusos de estrutura jurídica. Mas você não pode espremer o capital produtivo, né? Porque da maneira que está sendo feita essa reforma, o que acontece? Você incentiva o capital especulativo e não incentiva o capital produtivo, que é a geração de emprego. Então, você vê, é só você andar um pouco na rua e ver um monte de loja fechada, um monte de empresa fechada, os microempresários, pequenos empresários estão
fechando as portas porque não consegue manter a estrutura os seus funcionários, né? E você tributar cada vez mais, o que acaba acontecendo? Você acaba desaquecendo a economia, né? E o pior, né, Marcelo? O que acontece? Eu não vejo problema de pagar imposto, pago com total satisfação, desde que você tenha o retorno da outra parte, né? Que esse é o grande ponto também, né? Você não vê o retorno, né? Então, ok, vamos pagar 49%, ok, mas você vai me dar o retorno, saúde, educação e segurança, coisas básicas que a gente não tem, né? Você não pode andar na rua hoje sem ter o medo de ser assaltado. Você não pode, se você tiver um problema de saúde, se você tiver um plano de saúde, caiu na rede pública, você está fadado a morrer, né? E escola, né? Ou seja, o princípio básico, que é a educação, que é a formação do ser humano, nós temos que pagar para poder o filho poder estudar, porque não tem aula, não tem material, não tem nada. Então, para onde vai isso? E é uma coisa que eu até vou desabafar. Você vê que nesse momento de pandemia, que todo mundo faz um sacrifício, pessoas fazendo doações, empresários, lembra? O nosso grupo mesmo, fizemos doações de 1.000 cestas básicas para poder ajudar a população. Você vê o outro lado não fazendo nada disso. Eu não vi ninguém, por exemplo, abrir mão de 30% do salário para poder reverter isso para as pessoas. Eu não vi o pessoal abrir mão das suas mordomias, né? Porque todo mundo foi trabalhar em casa e está recebendo salário normalmente. Não houve redução de gasto público. Alguns estados realmente estão com dificuldade financeira, sim, mas você vê que tem estados que não tiveram isso. Então, cadê a contrapartida, né? Então, é isso que deixa a gente um pouco desanimado. E você vai ver que nesse projeto, você vê que tem muita... eu acho que se vingar, eu também sou na linha que você defende. Eu espero que esse projeto não seja aprovado. Que vai ter muito contencioso tributário, né, Marcelo? Porque esse negócio de querer tributar rendas sem ter fato gerador, sem ter disponibilidade jurídica de renda, que é o caso na redução de capital a valor de mercado, é o caso de capitalização no exterior de pessoa jurídica a valor de mercado, a distribuição de bens, né, como dividendos a valor de mercado. Então, todas essas hipóteses a valor de mercado, que você não tem renda, né, no momento da operação, você só vai ter quando fizer efetivamente a venda desse bem, eu acho que vai ter um contencioso tributário bastante grande aí em relação a isso. Sendo que não há necessidade, né? Então, eu acho que assim, eu estava até pensando esses dias, você falando da Lei 9249. Nós temos alguns modelos jurídicos que já foram testados, que já foram absorvidos, que funcionam, né? Que nem o lucro real trimestral e anual. Funciona. Ou seja, é uma opção do contribuinte. Né? Para que mudar, né, Marcelo? Para que acho que você não entendeu, não entendi, o Edson também não entendeu, acho que a Luciana também não entendeu, o Edmar também não entendeu. Para que tirar o regime anual e ficar no regime trimestral somente? Então, qual que é a lógica disso, né? Então, não faz sentido, né? Então, não, tem alguma coisa por trás que a gente descobre depois, né? sim. É o bode na sala, né? Como disse o Edson. Exatamente, exatamente. E aqui, Pedro, eu vendo aqui o artigo 12, né, do projeto, eles falam lá, né, ó, a Lei 9.718, de novembro de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações. É aquele dispositivo da 9.718 que determina lá quem é obrigado a estar no lucro real, né? E eles colocam aqui, né, que explana atividades de securitização de créditos, aí depois vem cuja receita bruta do ano anterior é decorrente de royalties ou de administração, aluguel de compras e vendas de imóveis próprios, represente mais de 50% da receita bruta do mesmo ano. Eu li isso aqui umas 5 vezes para depois entender. Pô, então quer dizer que se eu faturar, por exemplo, 100 mil reais no ano, apenas 100 mil, e 50% desses 100 mil for, por exemplo, receita de aluguel, eu já estou no lucro real, é isso aí? É isso mesmo, Marcelo. Porque eu acho que o objetivo dessa inciso oitavo, né? É pegar aquelas empresas patrimoniais que são constituídas, são criadas, né? Porque a pessoa faz um planejamento sucessório, tem aquela empresa familiar, no qual tem patrimônio, a maioria na pessoa física, e tributa os aluguéis na pessoa física, 27,5%. E qual que é a sugestão que muitos dão? Constitua uma holding patrimonial, constitua uma pessoa jurídica patrimonial,
transfere os imóveis para ela e tributa pelo lucro presumido. Aí você troca a tributação de 27,5% para 12%, né? Então, eu acho que o objetivo dessa alteração é pegar esse tipo de planejamento que é feito, que não é um planejamento, né, nenhuma coisa assim mirabolante, não, Marcelo. É simplesmente uma opção de troca de tributação de pessoa física para pessoa jurídica. E da maneira que está sendo feito, você obriga o contribuinte, ou você fica na pessoa física, tributando a 27,5%, ou você vai para lucro real. Essa é a minha leitura que eu tenho desse dispositivo. É, e não para por aqui, né? Para efeito de determinação dos incisos 8º, serão excluídas as receitas decorrentes de royalties. Bom, quer dizer que royalties não entra, então. Sim. Operações de incorporação imobiliária, também não está excluindo, né? Bom, Isso, está excluindo. posto no inciso 8º do arcaput, considero também as receitas auferidas por pessoa jurídica. Bom, e aí vem aqui conselheiro de administração. Bom, tem que analisar com calma. Sim. E torcer para que o negócio desse não passe, né? Sim. Numa época dessas. Ah, não, mas vai ter redução da Previdência, redução da folha. Mas ele já falou 1000 vezes, o governo, que eles querem isso com a volta de uma eventual CPMF, né? Que é mais carga tributária. Então, eu acho muito complicado, né? Eu acho muito complicado esse tipo de conduta, ainda mais numa época que estamos passando aí, né? Dificuldade imensa, muitas empresas inadimplentes, né? Nunca a gente precisou tanto de um refis de fato agora, né? Porque tivemos tantos outros, e essa época tem até um questionamento aí com relação aos refis de alguns períodos do passado. Mas hoje, se vier, não tem... É algo muito necessário. Tem até um projeto que está lá no Congresso, né? Que está no Senado, para analisar e aprovar aí um refis, que é o refis da Covid, né? E aí o pessoal fala, mas não precisa refis, não, faz lá a transação, faz negociação com a Procuradoria. Que não é fácil, né, Marcelo? Que não é fácil, né? Faz, né? Enfim, mas é algo complicado, né? Tem um colega aqui, ó, o CAR, eu acho que é o Carlos Alberto, 544. Administração de bens imóveis, SCP, construção civil, obrigadas ao lucro, pagarão muito mais tributos? Qual a razão disso? Como vem voltar os imóveis para pessoas físicas dos sócios? Tem que perguntar isso aí para o governo, né? Qual é a razão disso? Perguntar para eles. Eu acho que a razão aí, Carlos Alberto, é o aumento da arrecadação. Eles querem arrecadar, estão precisando de dinheiro. Na verdade, o mundo inteiro, os governos no mundo inteiro estão precisando de mais dinheiro. Sim. E gastaram muito com relação à Covid, ainda vão gastar. Né? Mas será que essa é a melhor forma? O que adianta? A economia tem que ser reativada, né? E essa dependendo da dose, mesmo eu sei da necessidade da arrecadação de tributos, mas se vier uma dose muito grande, aí eles podem matar aí a galinha dos ovos de ouro, né, Pedro? Não, concordo, Marcelo. É que você falou, né? Você comentou da reforma americana, né? Você vê o efeito que acabou tendo. Houve uma redução de carga e a economia retomou, né? A economia recresceu, a economia voltou, né? Eles estavam passando um momento muito difícil, voltou com uma força muito grande, né? E mesmo agora com a Covid, você vê, eles deram uma retraída, mas voltada também tá indo super bem lá também, né? E a gente está nessa, né, situação difícil, né? Não anda, né? Não anda, né? As coisas não andam, né? Tudo muito complicado, né, Pedro? Tudo muito Muito complicado. difícil. Juros sobre capital, Pedro, o que é que vai mudar aí com relação ao juros sobre capital? Porque o juros sobre capital foi uma figura criada pela Lei 9249/95. Figura criada que eu digo do ponto de vista fiscal. E sempre foi possível, já se existia na literatura essa forma de remuneração do capital, porém a Lei 9249, para justamente fazer aquilo, né? Desincentivar o enriquecimento das pessoas jurídicas e incentivar o enriquecimento das pessoas físicas. Dinheiro da jurídica
e jogar para a física, não é? Ou seja, criou lá a isenção da distribuição de dividendos, né? E criou essa forma de remuneração dos juros sobre capital próprio, né? Criando regras de limites de dedutibilidade, base de cálculo, etc. E trazendo a possibilidade da dedução, da dedução na base de cálculo, tanto do IR como do imposto sobre a renda. Você paga juros sobre capital e ainda abate na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Um verdadeiro incentivo, né? E que foi importante, foi muito importante durante todos esses anos. Agora, o que eles querem fazer, Pedro? Fala para a gente um pouquinho aí. O que acontece? A partir de janeiro de 2022, essa despesa, se ela for registrada e paga, ela não será mais despesa dedutível. Então, ela não é mais uma despesa dedutível, ela só pode ser dedutível somente até dia 31 de dezembro de 2021, que seria o final desse ano, né? Então, aquilo que você falou, um dos motivos de criação do juros capital próprio, qual foi? Foi retirar a correção monetária de balanço. Então, para compensar a correção monetária de balanço, é que se criou o juros capital próprio. Assim, você leu a exposição dos motivos, Marcelo? Eu vou confessar para você. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Uma coisa é a forma de remuneração do sócio acionista, outra coisa é corrigir o balanço das empresas. Mas foi a justificativa que teve e eles estão querendo trazer de novo essa justificativa para poder revogar. Então, a partir disso, se o projeto de lei for aprovado, essa despesa não passa a ser mais dedutível. Eu queria comentar, sabe, Marcelo, eu acho que os dois pontos de vista que eu acho muito interessante, tanto do Edmar quanto do Edson, né, em relação a isso, né? Eu posso continuar pagando juros sobre capital próprio? Então, qual que é a visão do Edson, né? Você poderia efetuar o pagamento não é uma despesa dedutível e teria uma tributação de 15%, portanto, é uma tributação mais barata do que os 20% do dividendo, né? E eu acho que se a pessoa fizer isso, ela tem que seguir os requisitos dentro do artigo 9º, que é aplicar a TJLP sobre PL, ter lucro, reserva de lucros, para poder ser despesa dedutível. Não é simplesmente contabilizar o valor e dizer que é justo o capital próprio, porque daí é um pagamento sem causa. Aí eu concordo com o Edmar. E o Edmar já defende o quê? Que isso seria um pagamento sem causa, né? E como um pagamento sem causa seria como se fosse uma distribuição disfarçada de lucros. E como distribuição disfarçada de lucros, seria tributado a alíquota de 20%. Ou seja, de qualquer maneira, seria tributado a 20%, né, porque seria um lucro, né, que estaria sendo distribuído. Então, você tem essas duas teses, né, que eu acho que é bom, né, porque você faz o contraponto, né? Você tem uma tese defendendo uma coisa e outra, né? Eu, assim, pessoalmente, eu sou mais simpático à tese do Edson, né, desde que a pessoa jurídica cumpra os requisitos para cálculo da TJLP. Ou seja, é uma despesa indedutível e não foi revogada a tributação na alíquota de 15%. Se fosse revogada, já a coisa muda de figura. Eu não sei qual que é a sua opinião, Marcelo. Mas é isso mesmo, Pedro. E só um comentário aqui, a Maina, que passou aqui agora, a Maina, ela falou assim, deixa gravado, vai ficar gravado, tal. Vai ficar gravado sim, tá? A gente no final aqui, eu deixo gravado e fica aí no IGVT, né? Isso. Do Instagram e vocês podem ver depois, né? Veja só, Pedro, de início, né? Eu já até vi no passado o Edmar falar sobre o juros sobre capital próprio. O Edmar é meu amigo, mestre, e eu digo que o Edmar é o bispo do imposto de renda. O Papa é o Ricardo Maris, ele está aí, né? 81 anos, e ele mesmo reconhece o professor Edmar, que o Papa do imposto de renda é o Dr. Ricardo, né? Até pelo tempo, pela história e pelo conhecimento. E depois do Ricardo, o homem do imposto de renda é o Edmar. Então, tudo que o Edmar fala, a gente tem que observar e prestar muita atenção no que ele fala, porque ele, como diz, né? Ele brinca, né? Ele fala, eu sou velho nesse assunto. E quando ele diz velho, ele não quer dizer velho de idade. Ele quer dizer que ele tem muita experiência, ele já trabalhou muito com imposto de renda, trabalha desde os 16 anos. Né? Então, eu me surpreendi quando ele falou, porque fazendo uma análise rápida, né, e sistemática, né, se eu tenho um juro sobre capital próprio, que foi criado pela Lei 9249 e tudo mais, e hoje esse projeto apenas
diz que ela não será mais dedutível, não é? Cara, eu entendo que, de fato, eu posso continuar distribuindo sobre capital próprio, né? Dentro daquelas regras, né? Tem que ter patrimônio líquido, tem que ter da TJLP, tem que ter lucro, né? Que é limitado a 50% do lucro do período, dos períodos anteriores, todas aquelas regras bonitinhas. A única coisa que não vai ocorrer é a dedução para fins de imposto de renda TSE. Então, a priori, eu concordo com o que o Edson disse. E não é o que o Edson disse, com todo respeito, eu acho, Pedro, que não é nenhuma tese, é uma questão lógica. Sim. Todo mundo vai ler e vai chegar nessa conclusão. Nessa conclusão, concordo. O Edmar levantou e falou, inicialmente, ele não escreveu ainda, tá? Ele falou, tem uma coisa diferente. O Edmar diz o seguinte, ele falando dos filósofos lá da Grécia Antiga, que tem uma expressão que ele usa, que os filósofos, para escrever, eles tinham que andar. Andar é viver, é ter experiências e pensar de um jeito hoje, amanhã pensa de novo, e depois chega numa conclusão, e depois de tudo isso, escreve, né? E aí eu perguntei para o Edmar, você está aí já doutrinando, isso que você está achando aí, falando, é de fato isso, ou você está andando? Você está pensando? Entendi. Brincadeira com ele, né? Aí deu risada. Não, Marcelo, quando eu tô andando, eu também estou já escrevendo. Eu falei, mas eu não preciso você escrever, né? Porque a priori a gente precisa depois verificar essa ideia do Edmar, a fundamentação escrita, né? Que aí talvez eu possa até mudar de ideia, mas né, nesse momento, a priori, me parece que a ideia era essa. Agora, tem uma outra questão importante também, já estamos no finalzinho da live, já passamos de 40 minutos, mas vamos esticar aqui mais 3 minutinhos, que é sobre, hoje até um cliente me ligou, né? E o Edmar teve uma discordância com relação a Ana Otumi na reunião, com relação ao imposto de renda de períodos anteriores. Então, você tem lá imposto de renda de 2019, 2018, 2020, 2021. Né? Se eu tenho lá lucros, né? Lucros de períodos anteriores, se chegar lá em 22 e, de fato, essa norma ter sido aprovada esse ano, em 2022, os lucros que vierem a partir de 22 vai estar sujeito à tributação de 20%. Mas e os lucros de períodos anteriores? Como é que fica isso? Né? Aí a Ana trouxe, dizendo que a nossa tradição é de tributar os lucros, respectivamente, com os efeitos da legislação da época que esses lucros ocorreram. Nada mais lógico, né? Nada mais lógico. Mas aí o Edmar falou, não, com base na redação da lei, isso não está dito dessa forma, e eu entendo que, se vier depois, lá em 2022, 2023, e vocês vierem distribuir lucro de períodos anteriores, vai ter que pagar sim. A Receita Federal vai interpretar dessa forma, porque eu acho que, da forma que está escrito, é esse o entendimento deles. É engraçado que no dia seguinte teve uma live no Rio de Janeiro, lá coordenada pelo Maurício Faro, lá, pessoal da OAB, entre o Sérgio André e a Cláudia, que é uma auditora da Receita Federal. Eu não assisti, mas o Edmar assistiu e me disse que o Sérgio André fez essa pergunta para ela. Olha, sobre a questão do dividendo, qual é a interpretação de vocês? Se essa norma for aprovada, né, esse ano, aí os dividendos a partir do ano que vem tem 20%. Mas se eu tiver dividendos a distribuir de anos anteriores, paga imposto de renda ou não? E aí, segundo o Edmar, eu não assisti ainda a gravação, ela disse que sim, que tinha que tributar, sim. Ah, tá. Independente da geração, mas sim o fato gerador para ela é a distribuição. Entendi. Isso vai dar um contencioso grande, né? Porque eu acho, Marcelo. Ninguém tem a questão do direito adquirido. Aí o Edmar falou que não existe direito adquirido nesses casos, na opinião dele. Mas é um tema muito complicado, né? Eu acho. Então, toda não passe, né? Essa confusão toda. E você vê, é engraçado, o pessoal fala, vocês não querem, vocês são contra porque vocês vão ter que pagar dividendo. Olha só, pessoal, eu acho até que mesmo pagando dividendo, a gente vai ganhar ainda mais dinheiro, nós advogados tributaristas, porque vai aumentar ainda mais confusão, vai aumentar
etc, etc, etc. E eu estou dizendo aqui que eu não quero isso tudo porque eu não quero que o nosso país ande ainda mais para trás. Porque não adianta nada ter muito serviço e as empresas quebrando e em dificuldade, né, Pedro? Sim. Não, e depois o cliente não tem o condição de pagar o honorário, né, Marcelo? Porque ele não tem condição nem de pagar o empregado, como é que vai pagar advogado, né? Mas eu vi essa discussão na Ana Cláudia do Edmar. Concordo com o Edmar aí com você, a redação da lei muito mal feita, tá? Eu acho que Ou bem feita, já com esse intuito. sim, com esse espírito, com essa pegadinha, do tipo, colar, colou, o pessoal não percebeu e aí vamos tributar, né? Eu acho Tá? que acaba sendo uma deslealdade até com o contribuinte, né? Mas eu concordo com os argumentos que a Ana colocou, aquela questão de pegar precedência do Supremo, né, judicial, sempre se privilegiou fato gerador. Eu lembro quando teve a tributação, né, em 96, a lógica, a lei é clara, dizendo que a partir de 96 é que o lucro gerado é tributado, que o lucro gerado em 93, 94 e 95, que não era distribuído, ficou capitalizado. Tem muita empresa que tem isso até hoje, né? Então, sempre se tem essa questão. Eu lembro que sempre se discutiu muito isso, Marcelo. Sempre foi na linha de que você tem que respeitar fato gerador. É quando o lucro é gerado e não quando ele é distribuído. Mas o que você falou, a lei ela não é bem redigida, ela dá essa interpretação, né? E a gente sabe, hoje o judiciário mudou, muda entendimento, né? Os ministros pensam diferente, então eu não sei se jurisprudência de repente pode mudar, mas eu defenderia que seria fato gerador. Não, com certeza. Não tem para onde correr, Pedro. Mas é isso. Olha só, Pedro. A gente passou aí 7 minutos do nosso tempo. Foi muito legal. Ah, E voou, né, Marcelo? Foi tão rápido, cara. Foi tão pô, gostoso, cara. bate-papo mesmo, rápido, né? Sim, sim. E eu prometi que eu faria aqui pelo menos uma live por semana aqui no Instagram. E eu gosto também disso, né? A gente, semana passada, tive aqui com o Sérgio Presta. Da outra semana, eu já tive aqui com o Marcelo Dini. Já falei com muita gente, inclusive com Sim, você o ano passado, né? sim, 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 sim. Batemos um papo aqui. E eu quero convidar a galera que amanhã já é quarta-feira, olha que coisa. Amanhã, então, nós temos mais uma reunião, a 21ª, né? Já até me perdi, se é a 21ª ou a 22ª reunião da PET, que vai ser sobre esse tema, o tema do reconhecimento, né? Qual é o momento do reconhecimento do crédito tributário? Por exemplo, essa questão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, que a gente, apesar da modulação, teve êxito no judiciário. Qual é o momento de reconhecer esse crédito na contabilidade e tributar, e reconhecer como receita, e tributar, imposto de renda e contribuição social? Se é na sentença, né? Na sentença do trânsito em julgado, se é na elaboração da PERDCOMP lá na habilitação, né? Se é na compensação ou se é na homologação, né, dos referidos créditos, que é mais ou menos a tese do Edmar, só que o Edmar já disse que vai trazer uma tese nova amanhã, né? Ah, é? Antecipando aqui, eu não sei qual é, mas ele disse que tem uma tese nova aí para não ter tributação nenhuma. Então vamos ver o que o Edmar vai falar. Olha Ele só. ontem, né? Eu não sei nem se ele vai gostar de eu estar dando esse spoiler aqui. O Edmar. É aquilo que eu digo, tá? O Edmar, ele é um cara, é o papa do imposto de renda, é o bispo do imposto de renda, né? Então, a gente tem que, mesmo que não concorde com ele, a gente tem que observar e ouvir bem o que ele está falando. Sim, sim, sim. Obrigado, Pedro. Obrigado. Imagina. Um abraço a Imagina. todos que estão nos acompanhando, ainda estão aqui. Essa live vai ficar gravada, ok? Eu passo aqui para o Pedro para as considerações finais. Então, Marcelo, eu quero agradecer aí o convite, né, e parabenizar você mais uma vez pela sua iniciativa de criar a PET e trazer esse conhecimento para as pessoas de uma maneira bastante democrática, né, de uma maneira diferente, prática, né, que eu acho que sempre foi o objetivo, né, da PET, trazer o direito tributário de uma maneira prática e não teórica, né, e numa linguagem que todo mundo possa ouvir
e aprender. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes, amigos aí que eu vi que participaram, a Alice que mandou um abraço para a gente, e os demais aí que participaram. E também queria só convidar, Marcelo, para quem não conhece, eu tenho um canal no YouTube que chama Contabilidade para Advogado 2020. Quem quiser conhecer, e tem lá umas videoaulas de contabilidade, imposto de renda, e é 100% gratuito, eu convido aí para participar. E mais uma vez, obrigado pelo convite, Marcelo. E eu recomendo aí a página do Pedro, sobre contabilidade tributária. Pedro, querido amigo de muitos anos, já demos aulas várias vezes em conjunto, a gente ainda faz isso de vez em quando. Obrigado, Pedro, obrigado a todos vocês, um abraço e até amanhã na reunião da PET. Isso. Tchau, tchau, um Tchau, abraço. tchau, gente. Tchau, tchau.